Olá, galera. Nesse vídeo eu vou corrigir a questão 5. Então, vou tentar corrigir um pouco rápido para tentar fazer uma boa parte nesse vídeo, né? Então, nesse item A, eu quero saber qual é a probabilidade de ocorrer advogado tendo ocorrido homem, beleza? Vou fazer usando a fórmula e também sem a fórmula. Vou começar com a fórmula. Então, a probabilidade de ocorrer advogado tendo ocorrido homem é a probabilidade de ocorrer advogado e homem, né? A interseção H, dividido pela probabilidade de ocorrer homem. Então a gente precisa saber qual é o valor de cada probabilidade. Vou fazer aqui no canto. Então preciso saber quanto que é a probabilidade de A interseção H e quanto é a probabilidade de H. Probabilidade de A interseção H é o número de elementos que tem nessa interseção dividido pelo número de elementos do espaço amostral. E a probabilidade de H é o número de elementos de H dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Beleza? O mais fácil aqui é o espaço amostral, né? Determinar o número de elementos do espaço amostral. Porque basta contar quantos elementos, né, tem nessa tabela, né? Quantas pessoas estão sendo classificadas aqui. No caso aqui, vou tentar somar rapidinho. 60 mais 90 dá 150. 70 mais 30 dá 100. Então 150 mais 100 dá 250. Certo? 250 mais 40, 290. E 290 mais 80, 300, 370. Então aqui o número de elementos do espaço amostral vão ser 370. Aqui também, né? Vai ser 370. Em ambas as fórmulas a gente precisa desse n ômega. Aqui embaixo, número de elementos que faz parte do evento homem, né? Vamos dizer assim, são todas as pessoas que são homens que está nessa tabela, né? Então seria essa primeira linha aqui. Porque aqui seria os professores que são homens, aqui os advogados que são homens e aqui os dentistas que são homens. Então, no caso, é só somar essa primeira linha aqui. 60 mais 90 dá 150, 150 mais 70 dá 220. Então, aqui vai ser 220. Aí eu não vou simplificar. E aqui em cima eu quero saber o número de pessoas que são advogados e homens ao mesmo tempo, tá? Tem que ser advogado e homem. Quando é interseção tem que ser ao mesmo tempo. Então, para ser advogado, tem que estar nessa coluna, né? E homem tem que ser na primeira linha. Então, advogado e homem ao mesmo tempo são 90 pessoas, tá? É isso. Agora é só substituir aqui, né? Então, probabilidade de A interseção H é essa primeira aqui. 90 sobre 370. E probabilidade de H, 220 sobre 370. É uma divisão de fração, né? Então, repete a primeira, multiplica pela segunda invertida. Aqui você tem termos iguais, você pode cortar, tá? Como tá tudo multiplicando ou dividindo, você pode cortar aqui. No caso é como se estivesse dividindo em cima e embaixo por 370, tá? Então aqui é como se ficasse 1 e 1. Mas não é tão necessário assim, tá? Porque 90 vezes 1 dá o próprio 90 e 220 vezes 1 dá o próprio 220. Tá? Então a resposta seria essa fração. Agora só falta simplificar, né? E dá para simplificar porque ambos terminam em zero, né? Então dá para dividir por 10. Dá para simplificar por 10. Só que simplificação por 10 é só cortar o zero. Aí em cima vai ficar 9, embaixo vai ficar 22.
Embaixo dá para simplificar por 2 ou por 11. Em cima não dá nem por 2 nem por 11, né? E nem pelo próprio 22. Então, isso aqui é a resposta final. 9 sobre 22. Deixa eu subir aqui um pouco mais. Deixa eu dobrar aqui, né, a folha. Também tem uma outra forma, né, de resolver essa questão sem a fórmula, que é o seguinte raciocínio. Eu quero calcular, né, a probabilidade de ocorrer advogado tendo ocorrido homem. Como já ocorreu homem, então eu restringo meu espaço amostral em relação ao número de homens, que é essa linha de cima, né? A gente já até fez essa conta. 60 mais 90, 150, mais 70, 220. Tá? E desses 220, eu vejo quantos que são advogados. Desses 220, 90 são advogados. Então, aqui vai ficar em cima 90. Então, a probabilidade de ocorrer advogado tendo ocorrido homem é de 90 dentre 220, tá? Então, dava para fazer rapidinho essas questões aqui da número 5, tá? Sem a fórmula. Tudo bem, então? Então, a probabilidade de ocorrer advogado tendo ocorrido homem é de 90 entre 220 possíveis. E aqui, claro, tem que simplificar, né? Aí vai dar o mesmo resultado. Então, essa era a letra A. Acho que dá tempo de fazer a letra B. Vou fazer a letra B aqui rapidinho. Letra B é a probabilidade de ocorrer professor tendo ocorrido mulher. Então a fórmula vai ficar probabilidade. Tem que tomar cuidado aqui para não confundir esses P's, né? P maiúsculo é professor. Então a probabilidade de P interseção M, professor e mulher, dividido pela probabilidade de ser mulher. É a mesma ideia do outro. Tem que calcular cada probabilidade aqui separado. Probabilidade de P interseção M é igual número de elementos que tem nessa interseção dividido pelo número de elementos do espaço amostral. E a probabilidade de ocorrer M, né? Probabilidade de ocorrer mulher, é o número de elementos que tem no evento mulher dividido pelo número de elementos do espaço amostral. O espaço amostral a gente já contou, né? É 370, não é isso? Então aqui a gente reutiliza. Agora só precisa ver o número de elementos que tem no mulher e na interseção. Aqui, as pessoas que são mulheres são todas essas que fazem parte aqui da segunda linha. Ó, aqui são os professores que são mulheres, aqui são os advogados que são mulheres e aqui são os dentistas que são mulheres. Então, bastava somar aqui, né, essa segunda linha para saber o número de pessoas, né, o número de elementos que tem em M, que são as mulheres. 80 mais 30 dá 110. 110 mais 40 dá 150. E aqui em cima é a probabilidade, né? Probabilidade é o número de elementos que tem P interseção M, ou seja, tem que ser professor e mulher ao mesmo tempo. No caso, vai ser professora, né? Tem que ser professora. Aí bastava olhar aqui onde que está essa interseção. Ó, aqui essa linha das mulheres e aqui é professora. Professor, né? Então, as professoras estão aqui. São 80. Tudo bem? Então, tem que ser professor e mulher ao mesmo tempo. Então, é aqui. É o que acontece os dois ao mesmo tempo. E agora é só substituir. Vai ficar 80 sobre 370. Tá? Substituindo essa probabilidade de cima, né, pelo que a gente obteve. E o de baixo vai ficar 150 sobre 370. E pronto. Agora, divisão de fração, repete a primeira, multiplica pela segunda invertida.
Aqui corta, corta. Vai ficar 80 sobre 150. Como é a resposta, já é a fração da resposta final, tem que simplificar. Como termina em zero, né? Dá para dividir por 10, que é cortar os zeros. E essa fração não dá mais para simplificar. Essa aqui seria a resposta, beleza? E a segunda forma de fazer, eu acho que cabe aqui nesse canto, é o seguinte. Deixa eu colocar aqui de novo, né? Probabilidade de ocorrer professor tendo ocorrido sair mulher. Então eu vejo quantas mulheres que tem nessa tabela, né? Que isso que pode ser a possível ocorrência. Mulher, a gente já fez, né? A soma dessa linha de baixo. 80 mais 30, 110. 110 mais 40, 150. Então pode eu ter ocorrido de sair uma dessas 150 mulheres aqui, tá? Que ocorreu de sair mulher. Aí eu quero saber a probabilidade de sair professora dentre essas 150. Então, dessas 150, quem são professoras é só essas 80 aqui, né? Então, a probabilidade de ocorrer professora é de 80 em 150, beleza? Então essa também dá para fazer bem direto. Aqui, como já vai ser a resposta, já a fração, né, da resposta final, tem que simplificar. Dá para cortar esses zeros, fica 80 sobre 15, que é a mesma resposta, tá? Então, quem fez sem a fórmula A5, fazer rapidinho a questão. E vou fazer logo a letra C. Deixa eu pegar uma outra folha aqui. Na C, isso aqui vai ser a última desse vídeo, senão vai ficar muito grande. Probabilidade de ocorrer dentista tendo ocorrido homem. Eu vou colocar aqui, né? Vai ser a probabilidade de D interseção H dividido pela probabilidade de H. Aí a gente calcula aqui cada probabilidade separado. D interseção H é o número de elementos que tem D interseção H dividido pelo número de elementos do espaço amostral. E probabilidade de H é o número de elementos de H dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Espaço amostral a gente já fez, né? No espaço amostral são 370 pessoas, 370 elementos. Número de pessoas que são homens, na verdade a gente já fez, tá? Então, se você tem a memória boa, a gente já fez isso. Aqui, ó, voltando lá no... Acho que isso aqui era a letra A. Lá na letra A a gente já fez a probabilidade de ocorrer homem. É 220, né? Ou você soma aqui de novo, tá? É só você somar essa primeira linha aqui, tá? Vai dar 220. D interseção H tem que ocorrer de ser dentista e homem ao mesmo tempo. Dentista tá nessa coluna aqui, né? E homem é essa linha. Então, essa aqui, ó. São essas pessoas aqui que são dentistas e homens ao mesmo tempo, que são 70. Beleza? E agora é só trocar aqui na fórmula. Então vai ficar assim: 70 sobre 370 dividido por 220 sobre 370. Divisão de fração, repete a primeira, multiplica pela segunda invertida, vai ficar 370 sobre 220. Corta, corta, vai ficar... Vou colocar aqui embaixo, vai ficar 70 sobre 220. Termina em zero, então dá para simplificar por 10, que é cortar os zeros, né? Fica 7 sobre 22. E aqui não dá mais para simplificar. Essa seria a resposta. Caso queira fazer sem a fórmula, né? Vou colocar aqui novamente. Então, sem o uso da fórmula, ocorreu, né, de ser homem. Então, a gente vê aqui na tabela quantos
homens têm, são 220. Desses 220, eu quero saber a probabilidade de ocorrer dentista. Então, eu sei que são 70 dentistas, né? Que são homens, que pode ter ocorrido. Então vai ser, então a probabilidade vai ser 70 de 220, beleza? E agora é só simplificar, né? Corta o zero aqui e vai obter a mesma resposta. Então acaba aqui. Então, gente, nesse vídeo é só isso. No outro vídeo eu termino de fazer a letra D e a letra E.